2 Reis, capítulo 13, verso 14 até o verso 19. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra e agora nós precisamos de entendimento. Precisamos compreender a mensagem que o Senhor tem a transmitir a cada um de nós, para proveito daqueles que ouvem a Tua palavra, que haja entendimento e que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração tudo aquilo que é necessário saber para que a Tua palavra edifique a nossa vida. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia e clamando pela unção do Teu Espírito, que Ele esteja sobre mim, me capacitando a ministrar a Tua palavra, quebrando as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz essa noite, que é o que precisamos. E oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está um texto que tem alguns princípios de Deus para serem nos ensinados. Veja, hoje em dia, muitas vezes as pessoas estão enfrentando dificuldades, isso é muito comum, né, no mundo atual. As lutas sempre acontecem. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso é assim desde a época de Jesus e vem simplesmente piorando cada vez mais aflições, mais preocupações, mais lutas. Então não é novidade para nenhum de nós se a gente tiver alguma luta para enfrentar. Se a gente tiver essa semana algum desafio para encarar. Isso aí faz parte da vida. Tudo isso é absolutamente normal. O que não é normal é a gente se acovardar. O que não é normal é, diante das lutas, a gente se paralisar pelo medo. Eu tenho tanto medo de enfrentar que eu não vou nem sair de casa. Isso sim não é algo normal. Mas há muita gente hoje em dia que se deixa paralisar pelo medo, pela insegurança, que fica contaminado com a falta de coragem, com a falta de atitude. E isso é sim um grande problema, maior do que qualquer adversidade que a gente possa ter na vida. E o pior disso é que, diante dessa realidade que no mundo nós temos aflições, algumas pessoas partem para um pensamento quase que como que se conformando com tudo de ruim que acontece. É isso mesmo, né? Fazer o quê? O que eu posso fazer? Então a pessoa se acostuma com o mal. E veja, a Bíblia não diz que eu devo me acostumar com o mal. A Bíblia diz que eu devo enfrentá-lo. A Bíblia não diz que eu tenho que me resignar com tudo de ruim que me acontece. Não, a Bíblia diz que eu tenho que ter minha vida debaixo da soberania de Deus e eu tenho que enfrentar as adversidades. Sim, é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Leia comigo aí Tiago, a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo número 7. Texto bem conhecido, onde ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas faça o quê? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Então a Bíblia nos fala de resistência, não fala de aceitação do mal, aceitação de tudo de ruim que me acontece, mas pelo contrário, manda que eu resista. E para resistir, eu preciso ser forte. Você precisa ser forte. E quem nos fortalece é o Senhor nosso Deus. Então nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Então, a Bíblia, ela vai nos ensinar a encarar o mal, encarar as lutas. E a nossa grande arma é a fé. A fé que a Bíblia diz a certeza do que se espera, a convicção daquilo que não vemos. É esta fé que vai me dar certeza de que eu consigo enfrentar o mal, de que eu consigo enfrentar a adversidade e continuar vivendo de acordo com a vontade do Senhor, ela se cumprindo na minha vida. Então, você precisa de fé. Lembra do que a Bíblia diz? O meu justo viverá pela fé. Então, sem fé, eu não consigo viver. Sem fé, eu não consigo enfrentar os problemas, eu não consigo enfrentar os inimigos, as coisas que acontecem de ruim. E Deus espera certamente que diante dessas lutas, eu continue a caminhar. Eu possa, de fato, fazer valer a minha fé. Porque é muito estranho eu dizer que eu creio em Deus, que eu acredito no Senhor, mas quando vem uma luta, eu me abato, eu me desanimo, eu me isolo, eu fico em casa, eu me escondo debaixo da cama. Isso não é compatível com aquilo que a gente diz que crê. Concorda comigo, irmão? Eu creio em Deus, mas na hora do problema, parece que Deus, na verdade, não existe, né, na minha vida. Então, quando a gente enfrenta a luta, Deus está sempre disposto a estar conosco e nos ensinando a vencer. Quem me ensina a vencer é o Senhor através da sua palavra. E diante dos desafios dessa vida, a gente tem que reagir. Mas qual é a nossa reação? E aí é que uma pessoa se difere da outra. É aí que a gente muitas vezes encara as derrotas por causa da maneira como nós reagimos às adversidades. E eu vejo, na maior parte das vezes, dois tipos de reação das pessoas, inclusive daquelas que estão na igreja, daquelas que se dizem cristãs. Muita gente reage com uma mesmice. O que quer dizer isso? Faz sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, e a vida nunca muda, porque a pessoa se acostuma com o mal, se acostuma a agir dessa forma, e assim ela encara tudo com uma mesmice impressionante. Aquele sentimento de que nada vai mudar. Não adianta, nada vai acontecer. Você já lidou com gente assim? Já esbarrou com gente assim até na igreja, né? Isso aí não adianta não, isso vai ser assim mesmo, isso vai de mal a pior, se mudar alguma coisa, vai ser para pior. Não tem gente assim, irmãos? Pessoas assim vivem nessa mesmice e aí vão enfrentar os problemas como? É muito fácil a gente desanimar, é muito fácil desanimar, porque qualquer coisa que venha, pronto, já é motivo para a pessoa que vive assim, simplesmente desanimar, se entregar a esse tipo de pessimismo e não percebe que a vida é dinâmica, que a vida muda, que as circunstâncias mudam, que as coisas podem ser diferentes. Mas muito disso depende da minha e da sua atitude. Qual a atitude que eu tomo diante dos meus desafios, diante dos meus inimigos? Então, eu preciso olhar para mim mesmo. Talvez os meus problemas fiquem piores por causa da maneira como eu encaro a vida. E há pessoas que encaram a vida sempre pelo lado ruim, né? São aqueles que a gente chama de pessimista. E o pessimista, para ele, o céu está sempre nublado, né? Sempre está esperando chuva, né? Ele está sempre vendo o pior das coisas. A pior possibilidade é aquela que vai acontecer com ele, não é? Só que ele esquece que Deus é aquele que muda as circunstâncias. Deus é aquele que pode transformar uma tempestade numa bonança, como fez Jesus, apenas com uma ordem de sua boca. Levantou-se no barco e disse: o mar, se acalma aí. O vento, fica quietinho. E tudo mudou. Então, em quem que nós cremos?
Em quem nós esperamos? Será que há espaço na vida de um cristão para esse tipo de comportamento? Para esse tipo de pensamento pessimista, de achar que o pior vai sempre acontecer, né? De achar que nada vai dar certo? Não é assim. Mas há outras pessoas que, diante das lutas, ao invés da mesmice, elas optam pela renovação. É como a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente precisa ser renovada. Um dos maiores inimigos que nós temos é a nossa cabeça, irmãos. Por isso a Bíblia diz: cabeça vazia é a oficina do diabo. Não é a Bíblia que diz, é o povo, né? Por isso que há esse ditado: cabeça vazia. Aí o diabo toma conta, e aí coloca pensamentos, e aí coloca raciocínios que não tem nada relacionado à palavra de Deus. E a pessoa então se torna o seu pior inimigo, porque a sua própria mente joga contra você. E aí a única maneira de vencer isso é com renovação. A Bíblia diz: renove a sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é o que está faltando para muita gente. E aí a gente escolhe como vai reagir diante dessas circunstâncias que são normais na vida de todo mundo. Então, Deus quer motivar, Deus quer levantar, mas eu, às vezes, com a minha mente, quero cair, quero desanimar, quero me prostrar. Eu preciso andar no ritmo de Deus. Eu preciso acreditar. É uma questão de fé. Eu preciso acreditar que a pior circunstância, ela pode ser melhor. Ela pode melhorar de uma hora para outra. O tempo mais nebuloso pode de uma hora para outra abrir e o sol brilhar. Você acredita nisso? Então viva assim. Então traga isso para a sua vida como um modo de vida, um modo de pensamento renovado. E não com essa mesmice que deixa você no mesmo lugar e a vida não anda. Quantas pessoas experimentam essas coisas? E aí, queridos, a gente chega ao texto que a gente leu aqui. Talvez vocês se perguntem: o que isso tudo o pastor está falando tem a ver com aquilo que a gente acabou de ler? Eu vou dizer para você o que tem a ver, irmãos, porque há algumas lições de Deus aqui para nós nesse texto. Porque você lê aqui um texto que começa dizendo que um profeta, um dos mais poderosos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia está falando aqui de um homem que era tremendamente usado por Deus. É um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Não era um homem qualquer, era um homem que estava no auge do seu ministério profético, o profeta Eliseu. Você conhece na Bíblia os feitos de Eliseu. Só que o texto já começa dizendo, olha o verso 14, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. O grande profeta Eliseu vai morrer de uma doença. Ele que curou pessoas, né? Ele que fez milagres tremendos na presença de Deus, agora vai morrer de uma enfermidade. Então já parece um texto meio desanimador, não é, da gente ler. Mas o que a Bíblia diz aqui é que esse profeta, doente nesse momento, iria morrer dessa enfermidade, recebe uma visita ilustre, um visitante ilustre, o rei de Israel, vai fazer uma visita de cortesia ao profeta Eliseu. E a Bíblia fala aqui do rei Jeoás, e o que diz aqui a palavra de Deus, voltando ao texto, estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, Jeoás foi visitar o profeta Eliseu, uma atitude bonita, nobre, mas na verdade, Jeoás está passando por um momento muito complicado da sua vida. Ele é rei. E alguém diria: o rei talvez não tenha problema nenhum, né? O rei é só reinar. Será que é assim que funciona? O rei estava cheio de problema, irmãos. O rei estava cheio de medo. Ele estava com muito medo porque ele não tinha mais recursos, não tinha mais um grande exército e ele estava cercado por um inimigo que trazia muito medo ao coração dele, os sírios. Os sírios estavam ao redor querendo dominar, né? Os sírios estavam ali querendo invadir o seu reino,
e ele sabia que não tinha como defender mais a nação, sabia que a sua situação era bem complicada, então isso trazia medo ao seu coração. Nós estamos vendo aqui um rei cheio de medo, que ainda vai visitar um profeta. Ele lamenta sobre o profeta, dizendo: meu pai, carros de Israel, cavaleiros, o que eu faço da minha vida? Até o profeta está morrendo aqui em Israel. Como é que eu vou enfrentar aqui os sírios? Como é que isso vai se dar? A guerra é iminente, está às portas o meu inimigo, e como é que eu vou enfrentar essa situação? E ele vai atrás do profeta. Não é tanto somente uma visita, mas é um pedido de socorro para um homem que ele sabe era poderoso em Deus, tinha grandes feitos, mas estava morrendo, estava padecendo de uma enfermidade que viria a matá-lo. Mas é a última esperança do rei, encontrar ali do profeta vivo alguma palavra ainda, alguma direção, alguma palavra do Senhor, que trouxesse algum ânimo ao seu coração, que tirasse o medo de dentro do seu coração de enfrentar os sírios. Então, antes de morrer, Eliseu ensina algumas coisas para o rei, que eu creio que são uma lição também para a nossa vida. Porque as palavras de Eliseu ao rei Jeoás são muito simples e práticas, e o rei mesmo não entendeu muito bem o que deveria fazer. Mas Eliseu vai ensinar para a gente como agir quando nós estamos assim, nos sentidos cercados, ameaçados por todos os lados, com medo, desesperançosos, de que alguma coisa ruim vai acontecer. E aí, queridos, uma coisa que esse texto já me ensina é que quem quer mudança na vida precisa, em primeiro lugar, estar atento à palavra de Deus. Eliseu traz a palavra de Deus. É a palavra do profeta, mas ela vem de Deus. Então, Jeoás, ele se volta para a palavra de Deus. Ele quer receber uma orientação de Deus. Então, a primeira lição desse texto já é aqui, então, evidente. Se eu estou em dificuldade, se eu preciso de mudança na minha vida, primeira coisa, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que buscar ouvir a voz de Deus. O que muitos de nós fazem? O contrário. Vou me aconselhar com um vizinho, vou procurar um amigo, vou saber a opinião de um especialista. Busque a Deus. Ouça a palavra de Deus. Pergunte a Ele o que Ele tem a dizer para você, qual a direção que Ele tem para dar à sua vida. E foi isso que Jeoás, de alguma forma, foi fazer. Só que esse rei, ele não tem um passado muito nobre. Ele não é um cara, vamos dizer assim, religioso. Mas aí é interessante a gente observar também que na hora que a coisa aperta, todo mundo vira crente, né, irmãos? Na hora que o avião está caindo, todo mundo grita: meu Deus, até o ateu. Ai, meu Deus, está caindo o avião. E esse texto é interessante porque Joás é assim. Ele não era um homem temente. Veja no mesmo capítulo, 2 Reis 13. Veja aqui no versículo número 11. O que diz a Bíblia sobre ele: fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Jeoás andou nos mesmos pecados de Jeroboão. Então ele não fez o que era reto diante do Senhor. Alguém diria: está vendo? Bem feito, é por isso que ele está passando por isso agora. Mas mesmo assim, mesmo com esta falta de temor a Deus, na hora que a coisa apertou, ele foi buscar o Senhor, como tanta gente faz, né? Na hora que a coisa aperta, aí é mais frequente na igreja, aí está mais presente na reunião de oração, aí está buscando, né? Eu vou orar para Deus apertar todo mundo aqui então, hein? Se isso funciona, né? Vamos orar, aperta, Senhor, que aí vem mais gente para a igreja, né? Enfrenta a chuva. Hoje está chovendo, está vazio. Por quê? Está precisando de luta, né? Está precisando de tribulação. Manda a tribulação, Senhor. Aí o povo vem todo, vem com chuva, vem sem chuva, vem com sol. Não é por quê? É a realidade muitas vezes. A gente quer a solução. E aí Jeoás, que não temia a Deus, agora vai buscar a Deus através do profeta Eliseu. Não é? Então é isso que está aqui a Bíblia também nos mostrando. Mas quem não ouve e quem não pratica a palavra de Deus, sempre vai enfrentar essas limitações da vida. Isso é uma realidade. Mas mesmo assim, o texto também me ensina que se eu buscar a Deus, há solução.
Ainda há tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, enquanto se pode achar. Quando me buscardes de todo o coração. Busque a Deus enquanto há tempo. Enquanto você ainda tem vida, enquanto não está tudo perdido, ainda é possível buscar a Deus e as coisas serem revertidas, serem mudadas, porque você pode ter tido uma vida de pecado, mas você ainda tem a chance de viver diferente daqui para frente. Então o que importa é buscar ao Senhor. E aí ele então procura o profeta, não é? E Eliseu, ainda já no leito de morte, dá a ele uma palavra meio que encenada, não é? Uma encenação, uma parábola. Ele diz ao rei para fazer algumas coisas. O rei esperava apenas ouvir. Ou então, se ele mandasse fazer, ele esperava que ele mandasse fazer alguma coisa em relação aos sírios que estavam chegando. Uma maneira diferente de posicionar o exército, de armar e tal, mas não é nada disso. Eliseu vira-se para o rei e diz assim o verso 15. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Começa aqui Eliseu falar algumas coisas um pouco estranhas para o rei Jeoás, e no meio daquela palavra ele diz, olha, pega um arco e uma flecha, e ele pega então um arco e uma flecha. Mas simbolicamente, aí também há uma lição para nós, porque o rei era também um homem de guerra, o rei era um soldado, o rei naquele tempo muitas vezes ia junto com o seu povo para a guerra, com seus soldados, todo rei também era hábil na arte da guerra, e ali, quando Eliseu manda ele pegar os instrumentos de guerra, as armas de guerra, o arco e a flecha, ele está dizendo para mim e para você que se eu estou em luta, eu preciso usar os meus instrumentos de guerra. Eu preciso ter à mão as minhas armas. E de que armas Deus está falando para nós simbolicamente? Não são armas físicas, mas são armas espirituais que a Bíblia descreve que todos nós as temos. Todos nós temos a Bíblia, todos nós temos a palavra, todos nós temos a salvação, todos nós temos as armas espirituais. Então, se eu estou enfrentando uma adversidade, eu preciso me armar, eu preciso do meu colete, eu preciso do meu escudo, eu preciso da minha espada. Então ele diz a Jeoás, pegue o arco e a flecha. Então eu também e você, para vencer, temos que tomar as nossas armas de guerra. Temos que voltar a lançar mão, porque muitas vezes elas estão abandonadas. E quando você lê lá Efésios capítulo 6, você vê Paulo descrevendo a armadura de Deus. Você já leu esse capítulo? A armadura está lá. Mas será que eu uso essa armadura? Ou ela está só guardada no armário? Então, a primeira coisa que Eliseu diz, olha, volte a usar as suas armas de guerra. As nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais e elas são poderosas em Deus. Veja o que diz a Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo número 10, no versículo 4 até o versículo 5. Diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para fazer o quê? Destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo diz, nós temos armas espirituais e elas precisam ser usadas quando nós enfrentamos um medo, um desafio, uma barreira, um inimigo que venha e seja poderoso contra nós. Então, primeira dica que Deus te dá através dessa palavra de Eliseu a Jeoás, volte a usar as suas armas espirituais, volte a usar aquilo que você tem, a oração, o estudo da palavra, o exercício da fé, a confiança para com Deus. Não há maiores armas do que estas. A Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. Não há arma maior do que a nossa fé, só que ela precisa ser colocada em prática. Ela não pode ser apenas pensada ou teoricamente afirmada. A fé se mostra nessas horas.
É nesses momentos de ameaça, é nesses momentos de perda, que aí a gente mostra a nossa fé. Então Eliseu está dizendo a Jeoás, em primeiro lugar, volte a usar as suas armas de guerra. E Deus diz para nós hoje, volte a usar as armas que eu te dei, para que você vença essa batalha. E aí Eliseu continua na sua conversa lá com o rei, não é? E ele diz no verso 17, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então ele disse ao rei, abre a janela e atira. O rei foi lá, abriu a janela, atirou uma flecha, e aí Deus, através de Eliseu, diz a ele, flecha da vitória do Senhor contra os sírios. E o que isso me ensina? Ensina o texto para mim que não basta ter as armas, é preciso usar. Primeiro ele pegou o arco e pegou a flecha, ele tinha com ele. Agora Eliseu disse, use, abre a janela e atire. Para que serve um arco e uma flecha se eu não uso? Para enfeitar a parede? Não adianta nada. Para que serve uma Bíblia se eu não uso? Para ficar aberta no Salmo 91 na mesa da sala? Não funciona essa mandinga, pode esquecer, tá bom? Não dá sorte nem azar. Então, não serve para nada a arma que eu não uso. E aí Deus está ensinando esse princípio, é preciso usar a arma. E simbolicamente, Ele está dizendo, é preciso abrir a janela da sua vida. Abrir a janela, olhar para fora, olhar que há uma vida acontecendo fora do seu mundinho. É preciso abrir a janela e usar as armas. E agora eu leio com você o texto da armadura de Deus, para ficar bem gravado no nosso coração. Lá em Efésios, no capítulo número 6, vamos ler? Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 18. Toda a descrição que Paulo faz aqui dessa arma, dessa armadura que está disponível para nós, tem que ser usada. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, o diabo tem ciladas. O inimigo prepara armadilhas para nós. Mas qual é a minha arma? A armadura que eu preciso vestir. Ele disse, se revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, mais uma vez, tomai toda a armadura de Deus para que possais fazer o quê? Resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Como eu disse a você, resistir ao diabo. Como é que eu vou resistir desguarnecido? Como é que eu vou resistir sem a armadura, sem a proteção de Deus? É impossível. Então ele diz, revista-se com ela, para que você possa resistir às armadilhas, às ciladas que o inimigo monta contra nós e depois permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, a verdade e justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, a pregação da palavra de Deus, lembrando sempre o escudo da fé, a fé como escudo, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, olha o que ele fala, verdade, justiça, pregação do evangelho, fé, para apagar os dardos. Tomai também o capacete da salvação, que protege a minha cabeça, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a armadura. Está difícil? Está aí para você. Está disponível. Tudo isso que foi dito por Paulo, nós já temos. Não tem que comprar, não tem que ir no mercado, já está tudo aí disponível. Só precisa usar. Só precisa vestir. Só precisa aplicar.
Como ele diz no verso 18, oração, súplica, são as nossas armas. E é isso que a gente precisa fazer. Então a janela se abre para que você enxergue que há condição de vencer esta guerra, de que você pode ter confiança, esperança, sem ficar olhando para as circunstâncias. Quando Eliseu manda Jeoás abrir a janela, é como assim um gesto libertador. Porque ele, Jeoás, só pensava no inimigo. Só pensava o seguinte: estou perdido, já era, não tem mais jeito. Aí Eliseu diz: abre a janela, olha para fora. Olha lá, tem um mundo aí fora. Atira essa flecha bem longe. Você vai ver coisas diferentes. Venha arejar a sua mente, a sua visão. Olhe para fora, olhe para essa vastidão. Então ele está mandando a gente melhorar a nossa visão também e atirar com essa confiança, tirando os olhos daquilo que não presta, das circunstâncias ruins e olhando para aquilo que Deus pode fazer e vai fazer. Então atire, como disse Eliseu, e deixe o resto com Deus. Você atira a sua flecha e Deus faz a condução dessas flechas para que elas acertem o alvo. Atirar é a minha parte, mas fazer a flecha acertar o alvo é a parte de Deus. Tanto que ele diz ao rei Jeoás, ele vai dizer ao rei: flecha da vitória do Senhor, porque ferirás os sírios até os consumir. A flecha vai alcançar o alvo. Porque Deus está conduzindo aquilo que você faz, quando você faz sob a direção de Deus. O texto podia acabar por aí. A visita poderia terminar, porque ele já disse ao rei que ele teria vitória contra os sírios. Ele já deu a palavra da vitória. Mas aí Eliseu continua dizendo algo para o rei. Verso 18, disse ainda: toma as flechas. Primeiro ele disse: toma a flecha. Agora são as flechas. Ele as tomou. Agora é mais de uma. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Ele pegou as flechas e atirou 3 flechas contra a terra. Não mais pela janela, mas agora para a terra. E aí uma reação inesperada. O verso 19 diz: então o homem de Deus se indignou muito contra ele. Eliseu ficou indignado contra Jeoás. Por quê? Aparentemente ele obedeceu. Ele disse: atira na terra, e ele foi e atirou. Só que ele atirou só 3 vezes. E aí Eliseu disse assim: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E aqui talvez seja difícil para muitos se entenderem, porque ele diz primeiro atira contra o chão, não é? Algo meio ilógico, não é? E ele diz atira, mas não diz quantas vezes tem que atirar, só disse que eram flechas no plural. Então a ideia é que tem que atirar mais de uma pelo menos, né? Porque senão ele não diria pegue as flechas. Então é essa a incógnita que está diante do rei nesse momento. Mas o rei, você precisa lembrar da situação em que ele chegou ali. Ele chegou ali com medo, preocupado, pesaroso, né? Com o inimigo que estava diante dele. E quando ele atira pela janela, ele olha para o futuro, ele olha para o alto, né? Atira pela janela, ele vai, pá. Então ele está com um olhar para o futuro, para as vitórias que estavam pela frente e que viriam segundo a palavra que Deus deu a Eliseu. Você vai ferir os sírios por causa dessa atitude, daquilo que você fez agora. Só que antes do futuro que estava diante dele, com a flecha que ele atira pela janela, nós precisamos lidar com o presente. O futuro está aí, mas o presente influencia em muito o nosso futuro. Aquilo que você faz hoje influencia o que vai acontecer contigo daqui para frente. Então, antes de eu ter um bom futuro, eu tenho que começar a vencer os desafios do meu presente. Os desafios para hoje, para que eu então possa chegar no amanhã. E Eliseu,
como eu disse, você já viu no texto, ele não disse quantas vezes tinha que atirar. Ele não deu nenhuma palavra sobre o número de vezes. E aí você pensa, bom, e aí? O que eu faço, né? O profeta não disse, não deu a receita completa, né? Qual é o número de vezes que eu preciso atirar? Mas uma coisa está implícita nesse texto que vai nos servir de lição. Se os meus problemas são muitos, eu preciso atirar muitas vezes. É proporcional aos problemas que eu tenho. Se eu tenho muitos inimigos, eu preciso tentar muitas vezes. Se eu tenho muitos desafios pela frente, eu preciso atirar muitas vezes. E isso se reflete no nosso próprio comportamento. Como disse aqui, quando os irmãos estão atribulados, buscam mais a Deus, oram mais, não é? Gastam mais tempo com as coisas espirituais. Por quê? Porque há um problema, ou vários problemas, para serem resolvidos, para serem enfrentados. E aí a gente então se envolve, se atira de cabeça, né? Busca e tal. E essa é uma realidade. E aqui Eliseu vai mostrar essa realidade para todos nós. Se está tudo bem, atira para o chão. Tá bom, duas flechinhas, 3, tá bom, 3 já está legal. Mas espera aí, não está tudo bem, rei. Você sabe que não está tudo bem. Você sabe que você precisa muito mais do que isso. Então Eliseu fica muito indignado com ele. A indignação do profeta é ver que ainda há no rei uma acomodação, sabe? Ainda há no rei um desconhecimento da gravidade do problema. Ainda há naquele comportamento uma certa displicência para com as coisas de Deus. E é essa displicência para com as coisas de Deus que vai deixar o profeta indignado. Não é um número cabalístico preciso, mas é a atitude que faz diferença. É na atitude que faz diferença, não é o número. Então você vai me perguntar, pastor, quantas vezes eu tenho que orar? A Bíblia diz, orai sem cessar. Quantas vezes? É quanto der. Agora, certamente, ora mais, quem precisa mais. Como disse Jesus, a mulher que lavou os seus pés, ele diz que quem muito ama, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. Então é proporcional, há uma proporcionalidade. Quem foi muito perdoado, ama muito estar aos pés do Senhor. Quem precisa muito, ama muito estar em oração, estar buscando cada vez mais por causa da necessidade. Então a indignação do profeta é que ele vê que o rei ainda está ali, né, meio que tanto faz como tanto fez, meio que cumprindo um ritual. E aí ele então fica muito indignado e disse, olha, você tinha que ter atirado mais. Pelo menos 5 ou 6 vezes você tinha que ter atirado. Você tinha que ter mostrado uma atitude mais constante. Você tinha que ter mostrado uma atitude mais decisiva. Teria que ter se envolvido mais com isso. E aí a lição que ele vai deixar para mim, para você, é que quem atira mais, vence mais. É que quem usa mais os seus instrumentos de guerra, vence mais. Quem usa mais as coisas espirituais que Deus nos proporciona, tem mais vitórias. E é isso que talvez falte a muitos, que ao invés de buscar, só sabem reclamar, só sabem se queixar da vida, só sabem dizer, não tenho sorte, mas não busca, mas não tem atitude, não tem firmeza, não tem iniciativa. Já fiz 3 vezes, tá bom. O que Eliseu enxergou foi essa displicência no rei. Já tirei 3 vezes, não sei o que esse velho quer dizer com isso. Pronto, já está legal. Mas não está legal. Tinha que ter sido 5, 6, 10, 500 vezes, atirar até acabar a flecha. Você não está aflito? Você não está buscando? Você não está querendo uma resposta? Então tem que atirar muito mais. Tem que se atirar muito mais. Tem que se lançar aos pés do Senhor. Tem que se esgueirar para tocar nas suas vestes, como aquela mulher do fluxo de sangue. Tem que enfrentar as barreiras para estar na sua presença. É essa atitude que estava faltando no rei. E foi essa que deixou o profeta muito indignado, porque Deus queria dar a vitória completa. Quando ele atirou a primeira flecha,
Deus disse, flecha da vitória do Senhor, você vai vencer. Só que a guerra não termina com uma batalha. Existem várias batalhas numa guerra. Não adianta ganhar 1, 2 batalhas e depois perder o resto. Tem que ganhar até o fim. E aí é que Eliseu vai dizer para ele agora a realidade que ele deixou escapar. Você vai vencer uma vez, mas você poderia ter vencido para sempre. Você poderia ter vencido indefinidamente. Olha, 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os ciros até os consumir. Porém agora, só vai vencer 3 vezes. Aí eu pergunto, tá bom para você? Quer vencer só 3 vezes? Se quer, tá legal, pode ficar assim mesmo, do jeito que você está. 3 vezes já é o suficiente para você vencer? Se é assim, pode parar por aí. Pode guardar o seu arco e sua flecha. Se está bom para você, deixa como está. Só que eu creio que não está bom para a gente não, irmãos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então não é só para vencer 3 vezes e depois só levar a bomba do inimigo. Não, a gente tem que vencer mais vezes. Só que para vencer mais vezes, a gente tem que atirar mais. A gente tem que se envolver mais. A gente tem que se dispor mais. Tem que ter uma atitude de coração que vá além da mera obediência a uma ordem. Ah, mandou atirar, atirei, tá bom, tá legal. Não, tem que ir além. Tem que fazer algo além. Deus quer dar vitória completa. Não quer dar vitória pela metade ou só por algum tempo. Mas eu não posso deixar que o cansaço, que a desmotivação, que essa realidade ruim que me cerca, me impeça de continuar atirando, de continuar tentando, de continuar investindo. Então a mensagem de Deus para nós é: atire até não poder mais. Continue atirando até não poder mais. Essa é a tua fé. Essa é a vida que você tem que ter para com Deus. E quando vier a vitória, glorifique a Deus por elas. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Oh, Senhor Jesus, há tantas lutas, Pai, há tantos desafios, há dores na caminhada, há problemas, há inimigos a serem vencidos, mas há também uma atitude que o Senhor espera de nós. Tira essa mesmice do nosso coração, Pai. Tira essa mediocridade da nossa vida, Senhor. De nos contentar com tão pouco quanto há tanto mais que o Senhor quer investir em nós. Pai querido, muda a nossa mente, muda a nossa mentalidade em relação à vida, aos problemas. Tira o vitimismo do nosso coração, Pai. Nos dá uma atitude de vencedor, nos dá um ânimo de vencedor, de que continua atirando, de que continua investindo, que não para numa segunda ou numa terceira tentativa, mas que continua tentando até o final. Pai, em nome de Jesus, toca no coração dos teus filhos e ensina-nos esta lição para a nossa vida, Pai, para todos os desafios que nós temos ainda pela frente. Que nenhum de nós venha desistir ou se acomodar, ou achar que está bom 2 ou 3 vitórias. Há muito mais que o Senhor quer fazer, mas há muito mais também que o Senhor requer de nós. Atitude, compromisso, vida na Tua presença. Abençoa, Pai, o Teu povo e nos ajuda a viver de acordo com a Tua palavra. É o que eu peço ao Senhor, orando com os irmãos em